Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando com a nossa caminhada para mais um encontro. Nos últimos 4 encontros nós vimos a história da salvação. Fizemos 3 encontros falando sobre o Antigo Testamento e por último agora o Novo Testamento. Nós vimos que toda essa história da salvação ela se completa com a vinda de Jesus Cristo, a sua morte, a sua paixão e ressurreição. O que nós vamos ver hoje é um personagem muito importante nessa história de salvação, nesse projeto de Deus para a nossa salvação. E esse personagem nada mais é do que a mãe de Jesus Cristo, Maria, ou Maria Santíssima, né? Como nós carinhosamente a chamamos. E antes de começar, vamos fazer a nossa oração, invocando o Espírito Santo, pedindo mais uma vez que Ele nos ilumine para a nossa boa compreensão de tudo que a gente vai ouvir aqui hoje. E eu convido vocês também, logo em seguida, a essa invocação do Espírito Santo, para rezarmos também uma Ave Maria, já que hoje nós vamos falar sobre ela e inclusive nós vamos esclarecer um pouco mais, né, sobre essa oração da Ave Maria, como ela está fundamentada. Então, ao longo do nosso encontro, vocês vão perceber que essa oração é uma oração que ela está fundamentada na Bíblia. Vamos começar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Nesse projeto de salvação, Deus escolheu para ser mãe de seu Filho Jesus Cristo uma filha de Israel, uma descendente de Abraão, uma jovem da tribo de Judá, de uma pequena cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem prometida a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome dessa virgem era Maria. E Maria vai ser a mãe daquele a quem nós chamamos, e nós já vimos aqui também, quando nós falamos de Jesus Cristo, né, que é aquele verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Quando nós falamos de Maria, nós sempre pensamos, né, por que não amar Maria se Deus a amou por primeiro? Por que nós não devemos honrar Maria se Deus a honrou primeiro? Então Deus a amou, Deus a honrou, escolhendo ela para ser mãe de seu filho, daquele que viria até esse mundo, né, para nos trazer a salvação. Nós sempre fazemos uma comparação, né, de Jesus Cristo e Maria com a luz do sol e a luz da lua. Assim como a lua reflete a luz do sol, Maria também é aquela que reflete a luz de Jesus Cristo. Assim como a lua, ela não tem uma luz própria, ela reflete aquela luz que vem de seu Filho Jesus Cristo. Então todo o poder que nós vemos em Maria não é um poder
propriamente dela, mas um poder que lhe é dado por Jesus Cristo, principalmente quando nós falamos sobre o poder da intercessão. Então Maria é aquela que reflete a luz de Jesus Cristo para toda a humanidade. E quanto maior é a nossa fé em Maria, maior e mais cheia é a luz de Cristo também em nós. E com isso nós queremos aprofundar um pouco mais em todas essas experiências de Maria, né? Os gestos de Maria, os mistérios e a graciosidade que Maria conservava nela. E vamos ver também o que a Sagrada Escritura e a Igreja nos ensina sobre Maria. Tem muitos ensinamentos na Sagrada Escritura sobre Maria. E também qual é o papel, qual é a importância de Maria nessa história de salvação, nesse projeto de Deus. E quando nós começamos a refletir, nós começamos a pensar, quem nesse mundo foi mais íntimo de Jesus do que Maria. Maria que foi a mãe, foi a educadora, foi a conselheira, foi a amiga, aquela que, como o próprio evangelista Lucas falou por várias vezes, aquela que guardava tudo em seu coração. Então tudo que Maria via a respeito de Jesus, ela se lembrava da promessa que Deus fez através do anjo Gabriel e guardava tudo em seu coração. Foi aquela mãe que acompanhou o seu filho em toda a sua jornada, foi a sua primeira discípula, Foi a mãe que acompanhou seu filho durante o julgamento, durante a sua condenação, a mãe que acompanhou todo o sofrimento de seu filho naquela via crucis, na via dolorosa. Nós já vimos todo aquele percurso de sofrimento de Jesus Cristo entre Jerusalém até o Monte Calvário. A mãe que acompanhou seu filho na crucificação, a mãe que embaixo da cruz foi entregue por seu filho para ser a nossa mãe, a mãe que deu o seu filho ao mundo, a mãe que recebeu seu filho de volta morto nos braços. Maria, que viveu escondida da perseguição junto com os seus discípulos. Maria que estava na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Maria que ajudou os apóstolos a formar essa igreja peregrina. Maria, mãe de Jesus, mãe daquele que é a cabeça da nossa igreja, portanto, é mãe também da nossa igreja. Nós vamos ver a seguir como que está retratado na Sagrada Escritura aquilo que nós chamamos do Evangelho da infância de Jesus. Os dois evangelistas que falam sobre a infância de Jesus Cristo são Mateus e Lucas, inclusive Lucas é atribuído a ele a primeira imagem, a primeira pintura, aquilo que nós chamamos da primeira iconografia de Maria. Então a primeira imagem que existe guardada até hoje de Maria, que é uma imagem parecida com a imagem do Maria Perpétua, Mãe do Perpétuo Socorro, ela é atribuída a Lucas. Então Lucas e Mateus foram eles quem falaram mais sobre essa infância de Jesus. Mas com relação ainda a essa pintura de Maria que Lucas teria feito, a melhor imagem que nós vamos ter de Maria sobre a ótica de Lucas é tudo aquilo que ele deixou bastante detalhado no seu Evangelho. Vamos ver um pouco de Maria aos olhos de Mateus. Mateus ele narra a infância de Jesus e ao narrar essa infância ele vai sempre fazendo questão de se lembrar das profecias do Antigo Testamento. Então, sobre a anunciação do anjo Gabriel, ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal,
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, conforme profetizado por Isaías, lá no capítulo 7. Quando ele fala sobre Belém, que Jesus iria nascer em Belém, ele lembra da profecia de Miqueias, lá no capítulo 5, que diz assim: Mas tu, Belém, embora pequenina entre todas as aldeias de Judá, de ti é que sairá para mim aquele que será o governante sobre Israel. A sua origem está num passado distante, em tempos antigos. Quando Mateus faz a narrativa da morte das crianças menores de 1 ano, que foi ordenada pelo rei Herodes, nós lembramos daquela passagem de quando os reis magos passaram por Herodes para perguntar sobre o rei que havia nascido em Israel. E Herodes, sem saber, pede então aos reis magos que procure por esse menino e que depois volte e comunique a ele. E os reis magos, sendo avisados em sonhos que não retornassem a Herodes, Herodes percebe que foi enganado por esses reis magos e ordena então a matança de todas as crianças menores de 1 ano, por ganância, por medo de perder o seu poder. Então ele narra aqui a profecia de Jeremias, que está lá no capítulo 31. Ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora por seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existem. Depois, quando ele narra a fuga para o Egito, e quando Jesus, já com 12 anos, depois da morte daqueles que o perseguiam, avisados também São José em sonho, eles retornam para Israel. Então ele se lembra de uma profecia de Oséias que está lá no capítulo 11, e do Egito eu chamei o meu filho. E vamos ver um pouquinho sobre Maria, sobre a ótica de Lucas. Lucas, nós vamos nos lembrar daquilo que nós falamos lá no nosso encontro sobre a introdução às Sagradas Escrituras, quando nós falamos que Lucas foi o escritor de um dos evangelhos e também o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos lembrar que Lucas ele inicia o seu evangelho dizendo assim: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Ele está aqui se referindo àqueles apóstolos que conheceram, que viveram e participaram da vida de Jesus, que testemunharam a sua morte e a sua ressurreição. E ele continua: também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Então, o que nós queremos dizer com isso? Com essa pesquisa, com esse estudo que Lucas fez para escrever o seu evangelho. E como a gente nota que ele foi um dos evangelistas que mais detalhou a infância de Jesus e também detalhou mais a participação, a vida de Maria nesse evangelho, nós percebemos que ele realmente esteve com Maria, conversou com Maria para poder escrever. Então tudo que ele fala aqui sobre Maria, a gente tem isso de concreto. E a gente destaca 2 pontos bastante importantes no início do Evangelho de Lucas, naquele momento da Anunciação.
na conversa que Maria estava tendo com o anjo, ele diz assim: Maria perguntou então ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer de ti será chamado o Filho de Deus. Então a gente quer destacar aqui que na vida de Maria, naquele momento da concepção de Jesus, ela esteve repleta da Santíssima Trindade. Porque veja só, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo, que é Deus Pai, te envolverá com a tua sombra. E neste momento é que se dá a concepção no ventre de Maria, a concepção de Jesus. Então nós vemos aqui Maria repleta da Santíssima Trindade. Em que outro momento da história, em que outro personagem dessa história da salvação, a gente vê alguém repleta dessa forma da Santíssima Trindade? E aí ele continua na sua narrativa. Também Isabel, a tua parenta, ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida como estéril, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. E aí nós vamos fazer uma relação aqui nessa gravidez de Isabel com a gravidez de Sara. Nós vamos lembrar que Sara também era estéril e foi conceber somente já na sua velhice. E nós vamos lembrar também daquilo que o anjo disse para Abraão. No ano que vem, nessa mesma época, eu voltarei e Sara já terá tido um filho, porque para Deus nada é impossível. E da mesma forma o anjo fala aqui também para Maria em relação à gravidez da sua prima Isabel, já na sua velhice. Então Maria diz para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. E aqui a gente vê ainda mais um detalhe, a doação de Maria, se colocando à disposição de Deus. Então essa foi a principal característica de Maria nesse projeto de salvação, se colocando, se doando a Deus, se colocando à disposição dele nesse projeto. E Lucas ainda continua na sua narrativa, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. E aqui cabe um parênteses, Os estudiosos dizem aqui que essa cidade onde morava sua prima Isabel era uma cidade chamada Encarém, que ficava nos arredores de Jerusalém, numa região montanhosa. Segundo eles, a uma altitude de 750 metros do nível do mar, enquanto que Nazaré, onde estava Maria, é uma altitude de 340 metros de altitude, Ou seja, Maria teve que subir as montanhas, já se sentindo grávida, para visitar a sua prima Isabel e para mais uma vez se colocar à disposição da sua prima, que já estava grávida do 6º mês. Ela subiu as montanhas para se colocar a serviço da sua prima Isabel. E Lucas continua: Maria entrou na casa de Zacarias, que era o seu marido, e saudou Isabel. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou repleta do Espírito Santo, ou seja, com a presença de Maria, que Maria estava também repleta do Espírito Santo, Isabel também recebeu ali naquele momento a presença do seu Espírito, recebeu ali também a presença do Espírito Santo. E nós sabemos que quem nasceu de Isabel nada mais foi do que João Batista, aquele que foi o precursor da vinda de Jesus, aquele que foi preparando o povo judeu
para a vinda de Jesus Cristo. E Isabel ainda exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Veja que Isabel reconhece já Maria como a mãe do seu Senhor. E quem era o Senhor de Isabel? Quem era o Senhor daqueles, que temiam a Deus? Por isso que nós dizemos, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Por isso que nós continuamos ainda falando, Santa Maria, Mãe de Deus. Isabel continua: Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E aí vem uma oração de Maria, um agradecimento que Maria faz naquele momento, um cântico que foi entoado por ela. Então ela louva ao Senhor e expressa todo o agradecimento por tudo aquilo que Deus lhe havia concedido. Inspirada pelo Espírito Santo, ela se recorda nesses versículos de toda a história do seu povo. Ela se recorda da libertação do povo. Ela se lembra da fé do seu povo em Abraão. E por isso ela diz assim a Isabel: A minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Por isso que até hoje nós prestamos esse culto de honra, esse culto de respeito a Maria. Porque esse Deus realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. E ela continua: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e toda a sua posteridade para sempre. E Maria ficou ali com Isabel cerca de 3 meses antes de voltar para casa. Ou seja, esses 3 meses se completou a gravidez de Isabel. E veja um detalhe bastante curioso. Nós sabemos, de acordo com os estudos, que Maria, nessa fase da sua vida, ela estava com aproximadamente 14 anos. E mesmo com essa idade ainda adolescente, veja o conhecimento que ela tinha das Escrituras e a dedicação que ela já tinha a Deus. Não é à toa que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os títulos que os católicos deram a Maria. Então, nós temos aí uma infinidade de títulos, mas é importante que todos saibam, e às vezes muitas pessoas não conseguem compreender isso, por que nós chamamos de Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Vitórias. Tudo isso são apenas títulos dados a Maria. Todas se referem a Maria, Mãe de Jesus Cristo. Vamos pegar aqui 2 exemplos, para a gente ver como é que funciona essa questão dos títulos. Os títulos normalmente eles são dados conforme as aparições de Maria para a humanidade. Então foram de várias formas que Maria fez contato, apareceu para a humanidade,
fazendo pedidos, né? Principalmente pedidos de oração em momentos de dureza de coração dessa humanidade para com o seu coração e para com o coração de seu Filho Jesus Cristo. Normalmente nos grandes momentos de ofensa a Deus é que ela aparece pedindo à humanidade por mais oração, que rezem, né, o seu terço, para que a humanidade não sofra tanto das consequências desses pecados, dessas ofensas a ela e ao seu Filho Jesus Cristo. Vamos pegar um título que ele é bastante conhecido aqui no Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, que se tornou depois, desde 1930, a padroeira do Brasil. Em 1717, 3 pescadores, moradores nas margens do rio Parnaíba, no município de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, retiraram das águas o corpo de uma imagem sem cabeça. Isso num primeiro arremesso da rede, né? E no segundo arremesso encontraram também a cabeça da imagem. Essa imagem ela era feita de barro cozido e não se sabia há quanto tempo isso estava lá no leito do rio. Quando viram que se tratava, né, de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, ou seja, Nossa Senhora da Concepção. Então, Nossa Senhora da Concepção é aquela Nossa Senhora grávida. E eles fazem também ali um detalhe importante, né, que essa imagem, depois de lavada, limpa, eles perceberam que era uma imagem de cor escura, de cor negra. E o primeiro milagre que se atribui por esse achado dessa imagem foi que a pesca, que estava sendo difícil, eles não haviam pego nenhum peixe até aquele momento, e a partir do momento que eles encontram essa imagem, a pesca se tornam abundantes. Então esses 3 pescadores, que eram Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedrosa, que não tinham pego nenhum peixe, né? A partir daquele momento eles tiveram uma pesca abundante. E eles estavam ali pescando porque precisavam de peixes para uma festa, né, que seria dado ali na vila. A vila iria receber a visita de um conde e o povo daquela vila ia fazer uma recepção para esse conde, então por isso o motivo da pescaria, né? E ali eles não estavam encontrando os peixes, e a partir do momento que encontram essa imagem, passam a ter uma pesca abundante. E a partir daí levaram essa imagem para a casa de um dos pescadores, e lá na casa desse pescador muitos iam visitar e venerar essa imagem, e perceberam que algumas graças foram alcançadas, né? Então construíram uma pequena capela, e muita gente, com a notícia dos milagres, passaram a frequentar essa capela, e outros milagres vieram acontecendo. E daí passaram a construir uma igreja maior, a primeira igreja que a maioria de nós conhecemos, né? E depois ainda, devido à grande peregrinação, a basílica que nós temos lá hoje, né? E foi a partir de 1930, veja que esse evento do encontro da imagem foi em 1717, e somente a partir de 1930 que o Papa daquela época concedeu o título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Nossa Senhora de Lourdes, né? Por que Nossa Senhora de Lourdes? Porque Nossa Senhora apareceu numa cidade da França chamada Lourdes, a uma jovem chamada Bernadette, que depois ela se tornou também a Santa Bernadette. E Bernadette ela deixou por escrito, né, o seguinte testemunho: certo dia fui com 2 meninas às margens do rio Gave à busca de lenha. Ouvi um barulho, voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi então uma senhora vestida de branco, tinha um vestido alvo
ou seja, muito branco, com uma faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que trazia com ela. Somente na terceira vez a senhora me falou e perguntou-me se eu queria voltar ali durante 15 dias. E durante 15 dias lá voltei e a senhora apareceu-me todos os dias, com exceção de uma segunda e uma sexta-feira. Repetiu-me várias vezes que dissesse aos sacerdotes para construir ali uma capela. Ela mandava que fosse à fonte para lavar-me e que rezasse pela conversão dos pecadores. Muitas e muitas vezes perguntei-lhe quem era, mas ela apenas sorria com bondade. Finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. Então aqui mais uma vez a Virgem Maria da Conceição, né? Nossa Senhora grávida. E ali, a partir daquele momento, né, da divulgação dessa aparição de Nossa Senhora por Bernadette, muitos milagres acontecem, a igreja estuda esses milagres, comprova, né, a veracidade desses milagres, então dá o título a Maria. Um outro título bastante conhecido e bastante milagroso, né, é o título dado a Nossa Senhora como Nossa Senhora de Guadalupe, tanto que Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira do México e da América Latina. E isso tudo aconteceu através de um indígena. A história bem breve é assim. Estava o índio Juan Diego no campo, ele sofria por causa da grave enfermidade de seu tio. Juan rezava por seu tio quando teve a visão de uma mulher com seu manto todo reluzente. Ela o chamou por seu nome e disse em língua asteca: Juan Diego, não deixe o seu coração perturbado. Eu não estou aqui? Não temas esta enfermidade e angústia. Eu não sou a sua mãe? Você não está sob a minha proteção? A senhora pediu então que o índio fosse revelar a sua mensagem ao bispo local. A mensagem de que ele iria acabar com a serpente de pedra, que o povo do México iria parar com os holocaustos e se converter a Jesus Cristo. Então a cultura do povo do México naquela época era adorar, né, e oferecer holocaustos a uma serpente. E Diego assim fez, né, foi até o bispo, mas o bispo não lhe deu muita atenção. Ele voltou e na volta ele nem queria passar pelo mesmo caminho porque ele achava que aquilo não estava muito certo na cabeça dele e ele andava muito preocupado com a doença do tio dele. Foi quando, mesmo ele desviando, né, o caminho, Nossa Senhora aparece novamente para ele e pergunta: Diego, por que você está fugindo de mim? E Diego ainda argumenta: ó Senhora, acha uma outra pessoa para essa missão, eu estou muito preocupado com meu tio. E ela disse: não, Diego, é através de você que eu quero operar esse milagre. E ela diz então: Diego, você sobe até a colina, colhe as rosas que lá você vai encontrar, coloque ela no seu manto e leve ela ao bispo. E Diego, mesmo sabendo que naquela época tudo lá em cima na montanha estava congelado e que não haveria rosas, ele foi até lá e encontrou, né, as rosas, colheu essas rosas, colocou ela no seu manto e foi novamente até o bispo. E novamente, com dificuldade, Juan Diego foi recebido pelo bispo. Ele tinha o seu manto cheio de rosas, então ele abriu o seu manto e as flores caíram, porque o bispo havia pedido para ele que ele trouxesse uma prova de que realmente a Senhora tinha aparecido para ele. E prometeu para ele que se ele provasse a aparição de Nossa Senhora, que ele construiria essa igreja conforme Juan Diego havia pedido. Quando o bispo viu, ainda não acreditou. Quando ele viu as rosas caindo, né, no chão, ele ainda não acreditou. Quando, para espanto de todos, né, que ainda estavam na sala ali do bispo, no manto do índio
estava estampada uma bela imagem de Nossa Senhora, que depois veio a se chamar Guadalupe. Exatamente como o índio havia revelado ao bispo. Então ficou estampado no manto do índio aquela imagem que o índio havia descrito lá para o bispo. E esse fato ele causou grande comoção em todo o povo mexicano. Então logo foi construída essa grande igreja no local indicado por Nossa Senhora. E depois ainda foi construída uma segunda basílica naquele outro local onde a Senhora havia aparecido pela segunda vez, quando Juan Diego tentava fugir da presença de Nossa Senhora. E foi então em 1979 que o Papa João Paulo II consagrou Nossa Senhora de Guadalupe como padroeira do México. E aí vem um fato muito curioso, e isso tem assim um largo material na internet, vocês podem verificar e comprovar tudo isso. Estudos realizados sobre o manto do índio, Juan Diego, revelam que a pintura não foi feita por materiais existentes na natureza e nem fabricados pelo homem. Nos olhos de Maria, naquela pintura, dentro da íris e da pupila, vê-se a cena em que o índio abre o manto na sala do bispo, e lá está refletida todas as pessoas que estavam presentes na sala, conforme está descrito em documentos. Em janeiro de 2001, um engenheiro peruano chamado José Asti Tosman revelou o resultado de uma pesquisa de mais de 20 anos. Os olhos da imagem foram ampliados em 2.500 vezes e mostram aquelas 13 pessoas, entre crianças, mulheres, o próprio bispo e também Juan Diego, no momento da entrega das rosas, daquele manto ali para o bispo. Então, se vocês estudarem, vocês vão ver que esse estudo, feito por José Asti Tosman, ele foi auxiliado pela NASA. E essa imagem da pupila de Nossa Senhora, que está estampada ali no manto, ela foi ampliada em 2.500 vezes, e mesmo assim ainda foi possível verificar aquelas pessoas que estavam ali na sala refletidas no olho de Nossa Senhora naquela pintura. Um outro estudioso chamado Richard Kuhn, Prêmio Nobel de Química, descobriu que a imagem não tem corantes e que após 470 anos continuam com o seu brilho. O pano do poncho, ou daquele manto, ele normalmente não dura mais do que 20 anos e começa a se desintegrar ou a desfazer. O que não acontece com o ponche do milagre, que já dura quase 500 anos. Dessa forma, concluíram que a imagem de Nossa Senhora não é uma pintura. A fibra do ayate cacto, que é a matéria-prima para se fazer o manto, ela não suportaria os tipos de tinta que haviam naquela época. As tintas danificariam aquele poncho, aquele manto. E além disso, não existe na pintura esboço, nenhuma marca de algum tipo de pincel. Então essa imagem ela está exposta lá na Basílica de Guadalupe até hoje, já há 500 anos. Como que é essa devoção a Maria dentro da Igreja Católica? O que a Igreja nos ensina? Ela nos obriga a ter devoção a Maria? A Igreja não obriga ninguém a invocar ou ter devoções aos santos, mas propõe aos católicos que esses santos sejam exemplos a serem imitados. Então nós prestamos esse culto de honra, esse culto de respeito aos santos por aquilo que eles viveram aqui durante a terra, por todo o seu exemplo, por toda a sua ajuda espiritual
que eles deram à igreja e que são exemplos, né, para nós até hoje. Ao longo da Bíblia, nós podemos encontrar inúmeros exemplos, né, de intercessão diante de Deus. O próprio Moisés, nós chegamos a ver um pouco, né, disso nesses últimos encontros sobre a história da salvação, por quantas vezes Moisés intercedeu a Deus pelo seu povo. Quantas vezes esse povo caiu em pecado e Deus, na sua ira, queria destruir esse povo. E por intercessão de Moisés, a ira de Deus se abrandava e ele perdoava esse povo. É lógico que, mesmo com o perdão, esses pecados traziam consequências para esse povo, como traz para nós ainda hoje. Interceder, pedir a favor de outro, é próprio da humanidade desde Abraão, de um coração conforme a misericórdia de Deus. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa na intercessão de Cristo. É a expressão própria da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não olha por seus próprios interesses, mas aos interesses daqueles outros, né? E chega até a rezar pelo que lhes fazem mal, né? Então, toda vez que há uma intercessão, né, nós estamos pedindo por alguém, né? Nós rezamos por nós, mas quando nós rezamos por outras pessoas, é um ato de intercessão. E esse ato de intercessão é um ato de caridade para com os outros. E se nós, que estamos aqui ainda peregrinos, né, podemos fazer essa intercessão, quanto mais os santos que já estão na glória de Deus. No próprio Apocalipse, né, fala que todos eles intercedem por nós. E um grande exemplo de intercessão de Maria nós encontramos na Sagrada Escritura. Quem que não conhece a passagem das bodas de Caná? Naquela ocasião também estava presente a sua mãe. Provavelmente os noivos eram conhecidos da família de Jesus, porque sua mãe dava ordem aos empregados. Isso está escrito lá no capítulo 2 de João. Naquela festa faltou algo que não podia faltar de forma alguma: o vinho. E o vinho que simboliza a alegria, ou seja, enquanto se tinha vinho, os convidados estavam alegres. Vocês conseguem imaginar uma festa de noivado que durava uma semana, essa festa, né? Lembra da festa de casamento de Jacó, quando ele festejou uma semana e depois de uma semana o seu tio Labão deu a sua segunda filha como esposa? Nós falamos um pouco disso no nosso último encontro. Pelo fato das celebrações de casamento daquela época durarem aproximadamente 7 dias, esse fato era uma catástrofe, né? Como que ficaria a falta de vinho? Acabaria a festa, né? E Maria vai até Jesus e simplesmente disse: o vinho acabou. Mas Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria não se intimida, Maria não se preocupa com essa frase de Jesus. Ela simplesmente chama os empregados e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E quando nós temos Maria como nossa intercessora, quando nós prestamos esse culto a Maria, nós temos que sempre nos lembrar dessa frase que Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. Maria não disse: fazei o que eu vou dizer a vocês agora. Não, ela disse: fazei o que ele vos disser. E é isso que ela nos diz até hoje. Inclusive em todas as suas aparições, né? Fazei o que ele vos disser. Ou seja, obedeça aos seus ensinamentos. Siga o exemplo de Jesus.
E Jesus então observa que ao seu redor tem 6 talhas de pedra, né, que são usadas, essas talhas eram usadas com água para aquilo que eles chamavam de purificação, ou seja, quando as pessoas entravam na casa, entravam na festa, utilizavam dessa água para lavar os pés. Essas talhas elas tinham capacidade, né, segundo os estudiosos, para cerca de 70 a 100 litros de água, mais ou menos. E pelo costume dos judeus, todos os convidados deveriam lavar os pés antes de entrarem num determinado local, né? Na casa, na festa e assim por diante. E não é coincidência que João mencione esse procedimento relacionando-o com as purificações dos judeus. Basta a gente ver, né, a passagem do lava-pés, onde o próprio Jesus se coloca a serviço dos seus discípulos, lavando, né, os pés dele. Então Jesus realmente se coloca numa condição de humildade daquele Senhor que se torna servo para lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus pede então para encher as talhas de água, e ao término, né, pede que levem ao mestre-sala. O mestre-sala, quando prova, já não é mais água, mas vinho, e do melhor vinho. E essa é a festa que está presente em Maria, uma festa que não faltou vinho de forma alguma, por conta da sua intercessão a Jesus Cristo. E assim como naquela família, quando nós temos a amizade com Maria, que intercede por nós a seu Filho Jesus Cristo, a nossa alegria ela fica mais completa, a nossa felicidade é maior. É através dela que nós nos aproximamos mais de Jesus Cristo. Então, ainda com relação aos ensinamentos da Igreja sobre Maria, sobre essa obrigatoriedade ou não, nós temos 4 dogmas estabelecidos pela Igreja sobre Maria. Não somos obrigados pela Igreja a ter devoção aos santos nem a Maria Santíssima, mas como católicos nós somos obrigados a crer nesses dogmas, né? Que é o dogma de Maria, Mãe de Deus, Maria sempre Virgem, Maria sempre Imaculada e Maria Assunta ao Céu. Eu não vou entrar aqui no detalhe desses dogmas, porque nós temos 4 vídeos muito bem explicados, né, por Dom Henrique. Então, se vocês olharem lá no histórico dos encontros, dos vídeos que foram encaminhados para vocês, vocês vão ter oportunidade de ver com bastante detalhe, com bastante ênfase, né, aquilo que Dom Henrique fala sobre esses dogmas da Igreja a respeito de Maria. E o que nós devemos, né, ver em Maria, seguir em Maria, ter nela como exemplo? Assim como nós vemos também nos outros santos da Igreja Católica, nós devemos ver neles, né, as virtudes, a virtude que nós devemos seguir como exemplo. Vários santos tiveram cada uma grande virtude, mas no entanto Maria teve todas as virtudes que esses santos tiveram. Por exemplo, alguns santos tiveram a virtude da paciência, outros a virtude da oração, outros ainda a virtude da obediência, né? A virtude do amor, né? Do amor materno, como Santa Mônica, a virtude da mortificação, da doçura, da fé. Todas essas virtudes Maria teve. E nessa questão de intercessão, nós podemos ver que Jesus não manda seus apóstolos, né, dizerem às outras pessoas que recorram diretamente a Ele próprio, Jesus, para que os cure, né? Pelo contrário, Ele envia os apóstolos para curar, para ressuscitar os mortos, para expulsar os demônios. Então Jesus deu poder a esses discípulos, a esses apóstolos, né? Se a gente ver aquela passagem quando Jesus envia os 72 discípulos,
e eles voltam com grande alegria, né, declarando do poder que eles tiveram de curar, de ressuscitar, de expulsar demônios. Então Jesus dá esse poder, deu esse poder aos apóstolos, aos discípulos, e dá esse poder hoje aos santos, dá esse poder hoje à nossa igreja. E eles fazem isso em nome e com o poder de Jesus. Eles não fazem isso em nome deles próprios, né, com o poder próprio deles, mas sim com aquele poder que Jesus Cristo dá a eles. E assim é Maria também. Maria faz os seus milagres pelo poder que ela tem do próprio Jesus Cristo, pela sua intercessão que ela pode fazer a Ele. O próprio apóstolo São Paulo, ele diz assim: todos nós devemos ser intercessores um dos outros. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos, e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. A gente vê essa passagem lá na sua carta aos Efésios. E é importante a gente frisar bastante, né, reforçar bastante isso, que nós não cremos que Maria seja uma deusa. Pelo contrário, nós sabemos que Maria está infinitamente abaixo de Deus, infinitamente abaixo de seu Filho Jesus Cristo. Maria é para nós o exemplo de uma pessoa que viveu com Jesus desde a sua infância até a sua morte. Então tudo que Maria passou, tudo que Maria aprendeu com Jesus Cristo, tudo isso é que nós buscamos em Maria. Então Maria é aquela pessoa que pode nos ajudar e muito com todas aquelas suas virtudes que nós acabamos de ver, nos levar até seu Filho Jesus Cristo. E vamos, seguir o conselho de Maria nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Nós também não podemos esquecer daquilo que João disse lá no capítulo 19 do seu Evangelho. Jesus, na cruz, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, vê que ele faz a observação, o discípulo que ele amava, que é o próprio João que está escrevendo, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então é por isso que nós temos Maria como nossa mãe, Maria como mãe de Jesus Cristo. E novamente, se Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja que somos nós, então ela é mãe da igreja e mãe nossa também. Então, pessoal, essa era a mensagem de hoje sobre a Virgem Maria, sobre Maria Santíssima. Peço a todos vocês que continuem estudando sobre Maria, que vocês vão encontrar muitas graças, muita coisa que realmente justifica essa nossa devoção, essa devoção da Igreja Católica por Maria. A Igreja não seria a Igreja que ela é hoje se não fosse por sua devoção a Maria. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser.